Bem-vindos à segunda parte do nosso dicionário. Agora a gente vai fazer a parte mais aprofundada de termos. No primeiro a gente cobriu a parte mais externa do relógio, mais de material, de caixa, mais óbvio. Agora a gente vai entrar na coisa que geralmente não, acaba sendo específica de cada relógio, que são as suas complicações. Né? Complicação nada mais é, bom, a hora é uma complicação, para deixar na verdade... claro, mas seria qualquer coisa além, que o relógio faz além de mostrar a hora. Exatamente. Na verdade, no jargão não significa o que é exatamente complicado de se executar ou fabricar, mas é aquela função extra, além da função primordial básica do relógio, que é marcar as horas. Então, e nesse sentido, até um calendário é considerado uma complicação, exato. Porque é uma função... O mais básico, aquele que você tem no seu relógio que mostra o númerozinho do dia, aquilo já é uma complicação. Né? Exatamente. Vamos começar. Quer falar dos calendários primeiro? Vou falar do calendário, na verdade, porque provavelmente é a complicação mais corriqueira, mais comum. A maioria das pessoas nem percebe que é uma complicação de tão comum que é. Exatamente. É raro hoje em dia você achar um relógio no date, sem data. Exato. É quase mais especial. É bem mais difícil do que achar um relógio com data. Exatamente. Em relógios sociais. Mas calendários, a gente tem uma variedade muito grande de estilos de calendário. Né? O mais simples vai ser o calendário que aparece, na verdade, só o dia do mês em uma janelinha, o númerozinho dele. Ele no mecanismo ele é um disco que vai girando, então ele tem lá os numerozinhos, dia a dia ele vai passando e marca. Você sabe se é dia 1, se é dia 2, se é dia 3, exatamente. Dia do mês que é. Porém, esse mecanismo ele vai sempre do 1 ao 31, a 1 ao 31, a 1 ao 31. Existe esse mecanismo também que a gente chama de calendário duplo, que ele também fala qual o dia da semana é. Então ele vai falar se é quinta, dia 2. Exatamente. Sexta, dia 3. Fala o dia da semana e o dia do mês. É super útil, mas ele também sofre desse problema que ele tem que decorrer os 31 dias. Então, você já deve ter visto muita gente reclamando, que fala, poxa, gastei uma grana no meu relógio, chega dia 30... Meu relógio de $1 milhão, todo mês que tem 30 dias eu tenho que passar manualmente para... Sim, tem que passar por dia 1 porque o seu calendário é simples. Não é um calendário anual, nem perpétuo. Nem perpétuo. Que aí é um tipo de calendário ainda mais... Aí sim é uma complicação sobre a complicação que já é o calendário. O que provavelmente vocês vão escutar a gente falando eventualmente do calendário perpétuo, tá? Que é o mais complicado que tem. Então, seguindo em ordem de complicação, o calendário simples, calendário duplo, que a gente já falou, que tem o dia da semana e o dia do mês. Tem até o calendário triplo, que ele mostra o mês também, mas é só isso, na verdade ele é só a cada volta do disco de 31 dias, ele salta e mostra o mês. E tem o calendário anual. O calendário anual, ele é... Algumas funções ele faz automaticamente sem necessitar da sua intervenção. Ele é capaz de reconhecer os meses que tem 30 dias ao invés de 31. Isso, então, pelo menos um relógio que tem o calendário anual dispensa que você precise ajustar ele nos meses de 30 dias. Ele automaticamente vai saltar. A não ser uma vez por ano. Uma vez por ano. Que vai ser o grande fevereiro, que é sempre o mês quebrado do nosso calendário gregoriano, que fatalmente ele não tem essa capacidade, o calendário anual não tem a capacidade de reconhecer fevereiro e saltar adequadamente, até porque existem os fevereiros dos anos bissextos que tem um dia a mais, só para complicar tudo. Então, fizeram um calendário anual para resolver isso? Calendário perpétuo. Esse sim é um calendário que ele é capaz de saltar corretamente os dias nos meses de 30 dias, de 31 dias, fevereiro com 28 dias e também reconhecer os fevereiros dos anos bissextos que vão ter que ter um dia a mais. Então, isso realmente fazer isso de maneira... Na verdade, um relógio eletrônico, que isso é feito por um circuito eletrônico, é a coisa mais fácil do mundo. Porém, nós estamos falando de relógios mecânicos, em que esse calendário é inteiro controlado mecanicamente. Ou seja, é o jogo de engrenagens, o número de dentes e a disposição delas que faz com que o calendário salte corretamente ao longo de pelo menos 4 anos. Isso significa que você tem uma engrenagem lá dentro
que dá uma volta a cada 4 anos, que é essa engrenagemzinha que vai dizer, opa, nesse ano, esse mês de fevereiro vai ter que, em vez de pular do dia 28 para o dia 1º de março, vai ter um dia mais, que é o dia 29. Que é o leap year, que você vê às vezes em O reportagem em leap year, inglês, é. exatamente esse indicador de leap year também que alguns têm. Pela complicação, literalmente, que é de se fabricar e projetar isso, e pela precisão que é necessária das peças, é uma complicação muito nobre, é uma das complicações mais nobres da relojoaria e uma das mais caras também. Aquela história, você tem que pensar aquele dia que você acorda, você não sabe que dia da semana é, o que está acontecendo, o seu relógio sabe. Ele sabe que ano ele está, se é bissexto, ou nem todos sabem, mas sabe se é bissexto ou se não é. Ou seja, alguns inclusive sabem o ano, você pega aí. Exatamente. O WC, calendário perpétuo, ele sabe te dar Exatamente, ele o te dá ano, te o mostra dia o ano. da semana, o número do dia do mês, o ano, se é ano bissexto ou Se é não é. bissexto ou não é. Ou seja, você está falando tudo isso dentro de uma caixinha mecânica de um relógio. Então, Desse tamanho. como ele falou, uma coisa extremamente nobre, é espetacular, o jeito que esse negócio fez tudo isso sozinho. E saindo dessa coisa muito complexa que a gente acabou entrando, vamos voltando para uma mais básica também, que Uma vem logo complicação depois da mais data, terrena. que é o cronógrafo. Exatamente. A não ser confundido com o cronômetro. Com cronômetro. Na verdade, são termos que normalmente são confundidos, tá? A gente confunde, A gente às vezes confunde. O cronômetro com o cronógrafo. O que a gente está falando aqui é do cronógrafo, que muito provavelmente o leigo chama de cronômetro. Mas na verdade, cronômetro é uma coisa diferente. Cronômetro é um relógio de alta precisão que tem essa precisão atestada por um órgão oficial. Não é disso que a gente está falando, nós estamos falando do cronógrafo, que é o relógio, é um dispositivo, é uma complicação que permite que você faça contagens parciais de tempo, independente da marcação das horas. A definição de cronógrafo é exatamente essa. A gente tem um vídeo, inclusive, vocês procurarem nos nossos vídeos, que ensina a usar um cronógrafo, inclusive é com esse WC que a gente mostra como ele funciona. Mas é isso, é uma função que é extremamente útil para você cronometrar o tempo do macarrão ou a volta de corrida, ou seja, o que você quiser fazer, é super prática, relacionar por botões. Acho que está entre as complicações mais úteis junto do calendário, na minha opinião. O crono ele tem utilidade, não é uma coisa supérflua. E o cronógrafo ele tem um impacto grande no desenho do relógio, né? Muita gente, aliás, que é fã e que coleciona cronógrafo é por razões estéticas, porque elas gostam da aparência. O visual, fatalmente, ele tem, quase todo cronógrafo tem um visual esportivo, né? A presença dos subdials, que a gente já falou no vídeo anterior, os botões extras para acionamento e zeramento do cronógrafo dá um ar mais ferramenta, né? Sofisticado, aparenta sofisticação. Então, muita gente escolhe o cronógrafo, nem usa o cronógrafo, mas gosta da aparência dele. Eu, particularmente, gosto dos cronógrafos também por causa disso, por causa da aparência. Não só é uma função, é uma complicação relativamente complexa, o que significa que não é qualquer relógio ou qualquer fabricante que consegue fabricar o seu próprio cronógrafo. É necessário um know-how de manufatura mecânica, mas eu também, além desse quesito técnico, que é muito bonito do cronógrafo, é a aparência deles. É marcante, você olha um cronógrafo, não tem como você confundir. Dentro dos cronógrafos, existem várias variações também de cronógrafo. Tem o básico, que vai contando o tempo, pausou, o tempo zerou. Mas você tem os atrapantes, que eles possibilitam você marcar, basicamente ele é feito para marcar voltas, então você consegue, quando você aciona um, você não percebe que os ponteiros do segundo não tem juntam. 2 ponteiros. Porém, no momento ativo, o sistema do atrapante, ele separa um, ou seja, ele pausa um, ele registra, marca esse registro para você saber e o quando outro parou, enquanto o outro continua, depois você deixa os dois irem juntos. Então você tem, como no relógio digital você tem aquele lap para você marcar as voltas, você faz isso num relógio com um crono mecânico. Exatamente. Que ele pode ser, o rattrapante na verdade é o termo em francês, que você pode eventualmente também ouvir o split seconds, tá? Por isso que você pegar um cronógrafo quartz simplesinho digital, você vai ver o botãozinho split, na verdade é exatamente essa função, mas mecanicamente. E também às vezes você vai ouvir, pelo menos a IWC chama de doppelcronógrafo. Cronógrafo duplo, faz todo sentido porque é justamente um ponteirinho segundos duplo. Outra função também que extra, é uma complicação sobre a complicação do cronógrafo, é o flyback. Flyback é um cronógrafo que permite que ele seja zerado e acionado instantaneamente ao pressionar no botão. Normalmente o cronógrafo você tem que, se ele estiver funcionando, você aciona
se você quiser zerar ou iniciar uma nova contagem, você tem que parar, zerar e acionar novamente. O flyback permite que, no pressionar de um único botão, ele volte para o zero e continue. Você pula a etapa da pausa para ter que começar de novo. Uma recontagem instantânea. Que era utilizada na aviação, o Breguet, da Twain já tinha Exatamente. Flyback. Exatamente. Então é uma complicação dentro da complicação do crono. Acho que isso resume o crono. Existem os regressivos como regata, que é para marcar a hora da largada da regata também. Então você tem quase como o timer, que é conhecido nos relógios do celular, você consegue marcar regressivamente. Mas esses são os cronógrafos. Outra função também que eu acho também extremamente útil, é uma das minhas preferidas inclusive, é o GMT. Que é a gente tem um vídeo, inclusive, vocês procurarem aqui, também tem um vídeo explicando como usar o GMT, inclusive é com esse relógio também aqui, que nada mais é do que um jeito de você ver a hora em 2 lugares ao mesmo tempo, dependendo do relógio em 3. Você consegue ter uma marcação de hora que você regula para um horário e uma para outra, sendo que o minuto para as duas acaba sendo o mesmo. Existem fusos horários que tem meia hora de diferença, mas aí já fica extremamente complexo. Mas basicamente é isso, essa função de você poder saber a hora em 2 locais ao mesmo tempo. Na verdade, ela é entre as complicações, eu acho que ela é uma das mais úteis. Por exemplo, se você viaja em fusos horários diferentes, você consegue registrar o seu horário de casa e o seu horário local ao mesmo tempo. Instantaneamente é olhar para o relógio. Instantaneamente é olhar para o relógio. Na verdade, ela foi inventada com essa função, para ajudar pilotos que voavam frequentemente através de diferentes fusos, às vezes ao longo de um mesmo dia, a manter a informação do horário original de casa e o horário local em qualquer fuso que ele tivesse. E se vê esse nome GMT, que hoje também é UTC, pela Greenwich Mean Time, que era o horário central, então é a hora central, né? Mais do que o minuto é a hora, você sabe, então você tem uma hora de referência, você sabendo que horas são GMT, você sabe que horas são nos outros lugares se você souber a posição relativa desse lugar ao GMT. Então o Brasil hoje, por exemplo, a gente está aqui em setembro, é -3, então se dá 10 horas GMT, você sabe que aqui são 7. Então você consegue ter essa comparação, é fácil de fazer uma leitura. Mas eu pessoalmente, por exemplo, tenho o meu relógio GMT, eu não deixo ele regulado no horário GMT, eu deixo ele regulado no meu horário de casa, ou seja, Brasil, e quando eu vou viajar eu mudo a hora normal, para a hora do carro que tiver, sem você saber que horas são no Brasil e onde eu estiver. Então, eu acho super útil, eu quando viajo adoro poder usar essa função, inclusive é muito legal. Mas assiste o nosso vídeo lá aqui do GMT que explica bem como funciona, como interpretar, exatamente como ler ele. Reserva de marcha também é outra, quer dizer, mostrador da reserva de marcha. Indicador de reserva de marcha. Na verdade a gente vai sempre se referir simplesmente como reserva de marcha. Esse relógio tem reserva de marcha ou etc. Na verdade, todo relógio tem reserva. Reserva de marcha nada mais é do que a autonomia da corda do relógio. Ou da bateria. Né? Ou da bateria, ou da bateria. É literalmente o quanto dura a bateria ou a corda do relógio. Então, todo relógio tem reserva de marcha. O que alguns relógios têm é o indicador de reserva de marcha, que é um ponteirinho que funciona, acho que a analogia mais simples é o indicador de combustível do carro. Ele mostra exatamente o quanto ainda tem de corda no relógio, se o relógio está com a corda completa, se a corda está quase acabando. Ele, na verdade, também é uma complicação relativamente útil, tá? Porque muitos relógios, na verdade o relógio mecânico, a precisão dele, por mais preciso que ele seja, depende da corda estar pelo menos relativamente carregada, tá? Se a corda estiver quase no fim, você pode ter um comprometimento da precisão dele durante aquele momento. Então, você saber que o teu relógio está com a corda bastante carregada, você garante que a precisão dele vai estar dentro do limite para que ele foi projetado. Evita uma corda desnecessária também. Exatamente, você dá corda desnecessariamente no relógio. Acho que ela ainda é mais útil no relógio automático, porque no relógio de corda manual você até consegue sentir quando a corda chega no máximo, porque a coroa oferece a resistência, você sabe que ali a corda está carregada. No relógio de automático, na verdade, você nunca
Você nunca chega. Você nunca chega no fim. Então, o indicador serve justamente para isso, para você saber que a corda do teu relógio tá bem carregada. Alguns relógios ele é indicado justamente num subdial, num mostradorzinho pequeno. Alguns relógios nem é na frente e atrás do relógio, que eu acho super elegante. Eu acho bem legal o indicador direto no mecanismo, né? Tem um ponteirinho lá no mecanismo que tem um da Panerai que é super bonito. Exatamente. Só um ponteirinho. Então isso é mais uma complicação, indicador de reserva de marcha. E água. Resistência à água também é uma complicação. Nem todo relógio precisa ser a prova d'água, não é uma necessidade específica para você saber a hora que você precisa ser a prova d'água. Então é uma complicação e é uma complicação externa que varia muito. Inclusive, eu sei que o Adriano vai falar isso, que é muito importante. Nenhum relógio é a prova d'água. Prova d'água, exatamente. A prova d'água é um termo que, quando você diz que alguma coisa é a prova de alguma coisa, significa que ela é infinitamente resistente àquilo. Na verdade, nenhum relógio é infinitamente, ele é resistente. Alguns relógios são resistentes a poucos metros, alguns relógios são resistentes a muitos metros, alguns são até resistentes ao máximo, à profundidade máxima que se alcança debaixo d'água no planeta Terra, 11 mil. Fossa Mariana, 11 mil, quase 12 mil metros de profundidade, mas ele tem esse limite. Então, e é uma complicação que muitas marcas se especializaram. Na verdade, hoje em dia, o relógio de mergulho, na verdade, o mergulhador profissional não usa mais o relógio de mergulho. Um backup um backup, olhe lá, mas assim, por ser uma complicação que não é simples de se fazer, tá? Exige um know-how e uma engenharia relativamente complexa para você fazer um relógio decente e bastante resistente à água, que ela é considerada uma função extra, é considerada uma complicação. E muitas marcas, as principais marcas, têm até hoje em sua linha relógios de mergulho, porque elas têm orgulho de produzirem um relógio que tem uma alta resistência à água. É um desafio muito grande, é muito mais complicado do que parece. Não é só uma juntinha de vedação mais grossa aqui ou ali que resiste, não. Toda a estrutura da caixa tem que ser projetada para resistir à pressão, que é muito grande. Então a resistência à água é uma complicação. E muito cuidado também, uma coisa que você vê, a resistência da água hoje ela é medida geralmente em 30 metros, 50 metros, 100 metros, mas dependendo do relógio não quer dizer que esses 30 metros, você pode entrar a 30 metros de profundidade. É bem complexo, a gente vai fazer um vídeo específico sobre isso, porque tem diversos brigas aí de movimento dinâmico, não é dinâmico, é fundo. Exatamente. Tanto que, inclusive, até esses dias eu estava vendo, achei até interessante, a gente falou que é errado falar a prova d'água, mas a Tag Heuer lançou no Heuer Altaga novo deles, atrás tem waterproof até 100 metros. Que seria, na verdade, seria resistente, mas eles colocaram esse nome para mostrar que o relógio aguenta, você pode entrar na água até 100 metros de profundidade. A IWC, por exemplo, trabalha com bar, uma medição de pressão, então eles não põem 100 metros, eles põem 10 bar. É a mesma coisa, mas a ideia deles é falar que o relógio aguenta X pressão, não é só essa denominação de metros, que hoje em dia ficou meio confuso. Um relógio de 30 metros é um relógio que não é nem recomendado você entrar na piscina com ele. Nem é recomendado submergir. Na verdade, o teste é feito, é um teste estático, é como se o relógio estivesse parado na água e você começa a aumentar a pressão, que é equivalente a profundidade de 30 metros, mas na verdade quando você se mexe embaixo d'água ou vem correndo e mergulha, você submete alguns pontos a uma pressão muito maior do que isso. Então, um relógio de 30 metros pode falhar numa piscininha de 1 metro de profundidade. Uma entrada muito forte, uma queda. Então, essa questão de medir a resistência dele em metros é complicado. É meio Tome cuidado. Polêmica. Não fique 100% fiel, porque as marcas usam isso mais quase como um marketing do que o relógio realmente é. E aí, acho que agora a gente pode partir para o lado místico das complicações. Que vão ser as últimas duas aqui que a gente vai comentar. As complicações super nobres. Exatamente. As que encarecem o relógio, colocam muitos zeros antes da vírgula. Exatamente. Que é a primeira delas é o turbilhão. Turbilhão. Todo mundo já deve ter ouvido falar. Turbilhão, criação de Louis Breguet. Exatamente. Com a mera função de deixar o relógio mais preciso. Exatamente. Na verdade, quando o Abraham Louis Breguet ele imaginou isso, um dos desafios do
do relógio mecânico é o fato de que a peça que marca o tempo dele, ela faz um movimento oscilatório de vai e vem, como se fosse um pêndulo. Na verdade, no relógio de pulso ou de pulso é o balanço, que tem um movimento oscilatório, mas ela é uma peça que tem massa e que essa massa é absolutamente influenciável pela ação da gravidade. Isso significa que, dependendo da posição que o relógio tiver, e isso afeta qualquer relógio mecânico até hoje, dependendo da posição que o relógio tiver, a frequência de oscilação do órgão regulador vai mudar porque ele está sendo submetido à ação da gravidade em posições diferentes. E naquela época a melhor solução para se combater esse desvio de precisão, para que numa posição ele adiantasse e noutra atrasasse, é que você tivesse todo o órgão regulador girando em torno dele mesmo. Então o turbilhão nada mais é do que você pegar a parte mais importante na máquina do relógio, que é a parte que mede a precisão, que marca o tempo do relógio, e fazer com que ela passe o tempo inteiro girando em torno de si mesma. Isso faz com que os erros de precisão ainda existem, mas eles se autocompensam com a posição do relógio. Com a posição do relógio. Então o erro que uma hora vai causar um adiantamento, quando ele estiver na outra posição vai se compensar e você aumenta muito a precisão do relógio. Hoje em dia, na verdade, como solução para a precisão, ela nem é mais uma solução tão importante. Hoje o relógio mediano sem um turbilhão, ele tem uma precisão muito alta. Tá? A precisão dos relógios mecânicos de pulso praticamente dobrou em 50 anos. Então hoje não é mais uma função primordial, porém ela é uma complicação muito nobre, muito difícil de se fazer, porque requer peças muito pequenas que consomem muita energia da corda. Então as peças têm que ser muito bem feitas, senão aquele troço simplesmente não funciona. É capaz, até se você tentar fazer um turbilhão mal feito, ele vai ter um desempenho pior do que um relógio que você vai ter, porque ele realmente é complicado e é bonito de se ver. São bonito de se ver mexendo, né? Minúsculas que tem que ser muito bem feitas, muito bem montadas. É difícil de montar também. Tem diversos ângulos de montagem. Exatamente. Tem turbilhões que giram também no outro eixo. Em outros eixos, tem de todo tipo. Então basicamente ele é um assistente do relógio contra a gravidade. Exatamente. Para ajudar ele a ser mais preciso. A ser mais preciso. Que hoje se torna uma coisa obsoleta, porém ela não perdeu nem um pouco o seu charme. Clássica e é super caro. Nossa senhora. É caro. E outra complicação cara é a Sonnerie ou repetidor de minutos. O famoso Minute Repeater que vocês veem. Sabe que você entra no site do relógio lá e vê o mais caro? Está escrito Minute Repeater. É isso daí. Na verdade, o que é isso? É uma função, é uma complicação que permite que as horas sejam escutadas. Você ouça as horas do relógio. Tudo isso é feito também mecanicamente pela ação de pequenos martelos que são propelidos pela força da corda. Gongos, esses martelinhos batem nos gongos, cada um com sua nota diferente, um mais grave, outro mais agudo, para indicar exatamente as horas, os minutos, os quartos de horas. É exatamente aquilo que você escuta nos relógios carrilhão. Na verdade, um Minute Repeater, um Sonnerie, é um carrilhão de pulso. Ou seja, você tem todo aquele negócio dentro do relógio. Então, imagina o quão caro não é fazer um negócio desse. E uma das coisas legais é que parece uma bobagem, mas por que alguém gostaria de querer ouvir as horas se você só pode olhar para o relógio? Na verdade, você tem o celular, né? Exato, você tem o celular, exatamente. Na verdade, ela é uma função também antiquíssima e histórica de um tempo em que não existia luz elétrica. À noite, se o cara quisesse ver... Começo de conversa nessa época, 300 anos atrás, 200 anos atrás, o relógio não era uma coisa popular, era reservado à nobreza. Mas mesmo a nobreza, se o cara quisesse ver que horas era no meio da madrugada para ir fazer um pipizinho, sei lá o quê, não era só ele catar e acender a luz ou bater uma palminha. O cara ia ter que procurar um negócio para acender o lampião, uma vela, não sei o quê. Era uma complicação, então, uma outra complicação com uma complicação. Na verdade,
bastava o acionamento de um botão do lado da caixa que acionava o sistema de soneria para que ele escutasse as horas e soubesse exatamente. Vou colocar aí agora para vocês ouvirem o som de um Minute Repeater funcionando. E além do Minute Repeater, como o Sonnerie tem o Petit Sonnerie, são diversos estilos também de saber. Tem Sonneries que indicam a cada quarto de hora, a cada hora. Exatamente. Tem diversas funções, mas todas essas tem que pensar que é um mecanismo que consegue ver, saber que horas são e bater os sinos para você conseguir ouvir esse mesmo horário sem ter que olhar para o relógio. Então é uma coisa extremamente... fazer isso mecanicamente Você tem que fazer a caixa ressoar esse som, para esse som ser audível. Exatamente. Você tem que fazer o material da caixa reverberar esse som. Exatamente. As notas têm que ser afinadas, porque senão você pode confundir uma com a outra de cada gongo. Você tem que trabalhar o som deles, que como vocês ouviram, tem o som da hora, tem o som de quarto de hora, tem o som que coloca os minutos adicionais em cima de cada quarto de hora. Então é uma coisa extremamente complicada. Acho que até merece muito esse nome de complicação, como o calendário perpétuo para mim também, que é outro... Na verdade, a grande trinca de complicações é justamente Sonnerie, o repetidor de minuto, turbilhão e calendário perpétuo. Na verdade, é o tipo da complicação que está reservada à alta relojaria. Você não vai achar isso em relógios assim... Sonnerie, acho que não tem relógio com menos de $100 mil. Não. Acho dificílimo você encontrar. Sonnerie é a mais cara delas, dessas todas que a gente está falando é a mais cara. Exato, calendário não, você tem conta, turbilhão, hoje tem um outro mais Sonnerie, mais em conta, que custa 2 caças. Exatamente. Mas Sonnerie, a repetição de minuto é quase um país. Exatamente. E como a gente falou, é coisa que está reservada às marcas mais nobres, mais tradicionais, realmente alta relojaria, o fino do fino. Tá aí. Acho que essa é a segunda parte do nosso dicionário. Se faltou alguma coisa que a gente não falou, alguma complicação, a gente com certeza esqueceu alguma, a gente vai lembrar depois. Então comenta aí embaixo quem esqueceu, se ficou também faltando alguma coisa do outro vídeo que a gente lançou, que você achou que ia vir hoje e não veio, fala pra gente, a gente grava uma terceira parte se precisar, ou a gente explica por comentário. Mas tá aí, né? Acho que com esse dicionário a gente consegue dar uma desmistificada nessa terminologia. Esse monte de nome que a gente acaba usando aí. Vocês conseguem também ficar familiarizados e cada vez que a gente falar agora turbilhão ou caixa ou coroa, vocês sabem exatamente o que a gente está falando. Nos referindo. Então tá aí, parte 2 do nosso calendário. Obrigado. Valeu. Calendário, tanta complicação de falar calendário. Parte 2 do nosso dicionário.